Graça e paz a todos. Que alegria poder estarmos juntos aqui enquanto igreja nessa cidade. É uma bênção poder caminhar juntamente com os irmãos. E eu sei que teria alguém aí com uma condição muito melhor do que a minha para estar aqui falando, mas o Verânimo aí junto com a turma aí não é brincadeira não, né? Isso aí. Fazendo menção do Verânimo e do pastor Tel, eu cumprimento os demais também. Eu quero ler com você um texto, e já lhe aviso para não se assustar pelo momento que nós estamos, então se acalma o seu coração e deixa eu concluir a mensagem primeiro, tá certo? É Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 15, então você segura, acalma o coração. Então antes de começar a pensar bobagem aí, deixa eu concluir primeiro. É um texto que para um momento como esse, alguém vai pensar assim, esse cara é doido. Mas se não fizer assim, não sou eu, né? Então tá bom. Apocalipse capítulo 20, e o verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, os que estavam de pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo, e amém. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Amém. O Senhor, Ele é soberano, criador e sustentador de tudo aquilo que criou. Nada acontece fora do raio de alcance, da visão e do conhecimento de Deus. Para que Ele sustente tudo o que Ele criou, algumas leis foram estabelecidas, leis universais, leis espirituais. Leis, por exemplo, da gravidade. Se você pegar qualquer coisa, jogar para cima, em algum momento ele vai ter que cair. A velocidade disso vai depender do peso do que você jogou, mas vai cair. Nós estamos sujeitos a outras leis, lei da tensão interfacial, da causa e efeito, da recíproca verdadeira, a lei do nascimento, a lei da morte. Todos nós estamos sujeitos a isso. Naturalmente falando, o homem nasce uma vez, morre também uma vez. Em Hebreus capítulo de número 9 e o versículo 27, o texto diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, também está destinado a enfrentar o juízo. Preste atenção numa coisa, em relação à questão de que o homem nasce uma única vez. Há quem não esteja satisfeito com o que recebeu quando nasceu. Há quem não fica satisfeito, por exemplo, com a cor da pele, não é satisfeito com a raça. Alguns não ficam satisfeitos com o cabelo, né? Raspam, muda de cor. Quem não tem planta, o pastor Elão vai levar eu e o Rominho lá. E por aí vai. Né? Eu te avisei. Há quem não fique satisfeito com a cor dos olhos. Algumas coisas, há quem não fique satisfeito com o tamanho da orelha. A minha é pequenininha, se os amigos mais próximos aí não observaram, é petitinha. Algumas coisas podem ser alteradas, mas outras não. Existem procedimentos científicos que podem mudar determinadas características, mas existem outras que nós nascemos com ela e nós teremos que conviver, porque nós, naturalmente falando, nós nascemos uma única vez. Como, por exemplo, existem pessoas que nascem com enfermidades congênitas. O texto de João, capítulo 9, versículos 1, 2 e 3... Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença.
Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Jesus respondeu: nem uma coisa nem outra. E isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Então, em casos assim, é só o poder de Deus mesmo. As doenças congênitas são alterações que surgem durante a formação do feto na gestação e que podem acabar afetando órgãos, afetando determinadas partes do corpo, como ossos, músculos, órgãos e alterações físicas, fazendo com que o desenvolvimento seja incompleto. E casos assim, muitas vezes, é só a mão de Deus. Como, por exemplo, nós, com a obrigatoriedade natural de nascer uma vez, cada um de nós nascemos com um temperamento diferente. Basicamente, há quem misture isso e gere outros, mas basicamente existem 4 temperamentos: sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Né? Agora diz que inventaram outro aí que é o vulcânico, né? Que você imagina mais ou menos o que é. E achar uma definição para essa complexidade que é a vida humana é difícil. Então, cada um de nós nascemos com isso, com características diferentes. E nessa questão do temperamento, isso vai influenciar diretamente nas questões emocionais, na questão da personalidade, na questão de como nós vamos enxergar determinadas coisas. E nada disso pode ser mudado. Dizem que eu, por exemplo, sou sanguíneo. O que eu vou precisar disso aqui? De algo. Quem compartilha desse temperamento comigo aí, vai precisar muito, como eu preciso, de algo que nós vemos Paulo dizer na carta aos Gálatas, do fruto do Espírito, em específico uma partícula do fruto chamada domínio próprio, uma outra chamada temperança, para a gente não fazer nenhuma bobagem. Não dá para nascer de novo e mudar isso, meu filho. Se você nasceu sanguíneo, você vai ter que conviver com isso o resto da vida, sendo administrado pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, para que Ele te ajude a resistir determinadas situações. E outros temperamentos aqui que eu não vou me ater a eles. Veja, existe ainda uma outra questão, que nós estamos subjugados a essa lei, que é a questão da infância prolongada. O ser humano é o único primata que tem a infância mais longa. Todos os demais, a fase adulta chega mais cedo. Não, nós, humanos, temos que permanecer com os nossos pais uma boa parte da nossa vida, para que haja em nós desenvolvimento, para que haja em nós um aprendizado, para que vamos de maneira extraordinária amadurecendo e aprendendo, para que então nós possamos encarar as realidades da vida. Alguns aí era para permanecer com o pai a vida inteira, porque não amadurece nunca, mas não vem esse é o caso. Até Jesus, ele se submeteu a essa lei. O texto de Lucas capítulo 2 e 52 diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante dos homens. Jesus, irmãos, qualquer coisa que você tirar desse aspecto dele, você está diminuindo a sua humanidade. A única coisa que foi diferente foi a concepção, o resto foi a mesma coisa de todo mundo. Não se escandalize. Se você diminuir isso, você tira algum aspecto da humanidade de Jesus. E por outro lado também, se a nós está ordenado nascer uma única vez, por outro lado também o homem enfrenta a morte física uma única vez. A morte, ela vem de diversas formas. Há aqueles que enfrentam a morte de maneira muito dolorosa, como é o caso de determinados tipos de acidentes e doenças. Falar da morte é sempre algo assustador, mas é o final da vida de todos nós. Todos nós precisamos conceber a ideia de que mais cedo ou mais tarde nós iremos morrer. Eu quero viver 187 anos. A minha avó morreu com 106, só para te alertar. Mas todos nós estamos sujeitos a essa lei. Você seria uma exceção? Então aqui uma palavra para esse culto de unidade, uma palavra assim, classifica do jeito que você quiser. Se prepare para morrer.
É uma realidade de todos. Talvez a morte seja um dos assuntos em que as pessoas menos gostam de falar. É um assunto que chateia as pessoas, mas é inevitável. A morte está em destaque todos os dias à nossa volta. Se você assistir os noticiários, você vai ver. Se você acessar os painéis de notícias da internet, você vai ver. A morte está na nossa vizinhança. Em algum momento, infelizmente, lamentavelmente, todos nós enfrentamos isso na nossa família. A morte está em destaque no nosso país. Exatamente a esse momento que nós estamos aqui, há pessoas morrendo em algum lugar do mundo. A morte está acontecendo a todo tempo. E o texto diz que ao homem está ordenado morrer uma vez. Adão viveu 930 anos e morreu. Abraão viveu 175 anos e expirou fartos de dias. Até Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus, rendeu o seu espírito se entregando à morte aos 33 anos de idade. Onde estão os grandes homens que fizeram história da humanidade? Confúcio, Platão, Alexandre o Grande, Cristóvão Colombo, Napoleão Bonaparte, Hitler, Stalin, todos homens ao seu modo pareciam fortes. Uns pela loucura, outros pela sabedoria, outros pela gentileza, mas por fim todos morreram. Eu acredito que não há um assunto em que causa mais arrepios e calafrios do que a morte. Augusto Cury, que é um importante psiquiatra brasileiro, disse que quem diz não ter medo da morte, ou ele tem algum distúrbio psiquiátrico, ou ele não meditou seguramente sobre o assunto. Apesar de todo avanço tecnológico, as pessoas continuam morrendo todos os dias. A medicina está aí para tentar, e tem feito isso. A expectativa de vida, vamos falar aqui do Brasil, aumentou muito no último século. E eu penso que deve ser algo terrível para um médico perder um paciente no seu ambiente de trabalho, na sua mesa de cirurgia. A morte, ela está todos os dias em evidência, em destaque. Olha o que Davi disse em 1 Samuel, capítulo 20, e o versículo 3. Eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida que eu estou a um passo da morte. Como eu disse, a questão da ciência que multiplica os anos de vida, que faz estender a longevidade. A ciência tem como atestado de falência quando alguém morre. A morte é uma realidade. Terceira lei que nós estamos sujeitos a ela. Ao homem está ordenado a enfrentar o juízo de Deus uma vez. Apocalipse 20 e 12, que é o texto que nós lemos aqui, eu vou citar numa outra referência, a versão que eu li, a Nova Almeida atualizada, eu vou citar aqui na NVT. Vi os mortos pequenos e grandes em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, inclusive o da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. Quem não teme a Deus vive uma vida desregrada, como se isso aqui não fosse uma realidade. Quem vive longe de Deus não acredita nisso. Mas até quem não tem Deus como seu Senhor está subjugado a essa lei, em que todos nós temos que prestar contas diante do Deus Todo-Poderoso. Aqueles que pensam que a nossa existência acaba quando a matéria aqui na terra se finda. Há quem pensa também que no final da história Deus vai acabar salvando todos. No entanto, os homens serão julgados, o texto diz, pelas suas palavras, pelas suas obras, pelas omissões, pelos seus pensamentos, por aquilo que faz. Ninguém poderá ser justificado diante de Deus. O texto de Paulo aos Romanos diz que Deus o terá como inocente. O juízo de Deus, que nós estamos, os humanos, sujeitos a passar por ele, será um julgamento diferente de todos os outros tribunais. Apenas um juiz. Não haverá jurados, apenas acusação. Não haverá defesa, apenas sentença. Não haverá tribunal além desse para que haja
recorrer do processo. O que João disse aqui no texto, que ninguém viu grande, pequeno, escravo e livre, ninguém é tão pouco importante para não comparecer. Ninguém é tão grande o suficiente para não ter que ir. O tribunal divino, disse William Barclay, que é o grande nivelador dos homens. A concepção é simples. Há no céu um livro onde, o que o texto diz aqui para nós é, onde Deus registra todas as acusações, ou todas as ações, melhor dizendo, do homem. Deus é aquele que se põe a registrar aquilo que nós fazemos. Isso significa que a todo momento da nossa vida nós estamos escrevendo uma nova página na nossa história. E Deus se incumbe em registrar isso. Essa história do nosso destino é uma espécie de um prontuário. Olha o que diz o texto de Paulo aos Romanos 2,12. Assim todos os que pecaram, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. Todos os que pecarem, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Um outro texto agora de Apocalipse 6,17, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá sobreviver? Ao homem está, deu 20? Ao homem está ordenado nascer uma vez, morrer uma vez, prestar contas diante de Deus uma vez. Mas sabe qual que é o chique, o fenomenal disso? É em que em Jesus, todas essas leis estão suspensas. Em Jesus, o homem tem a oportunidade do novo nascimento. Se fisicamente ele nasce uma vez, ele tem a oportunidade de nascer de novo agora em espírito. E nós lemos isso no evangelho que João escreveu, capítulo de número 3, quando ele estava em uma conversa com um importante fariseu chamado Nicodemos. A princípio aquele homem não compreendeu, mas olha o que ele diz, o versículo 3 do capítulo 3, eu lhe digo em verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Jesus disse para ele, olha, para você ver o reino de Deus, é necessário você nascer de novo. Nicodemos disse para ele assim, como é que pode? Eu vou retornar para o ventre da minha mãe? Jesus explicou para ele que não, que esse novo nascimento não é algo físico, mas é algo espiritual. Se a lei da natureza nos impõe a condição de nascer uma única vez fisicamente, em Jesus nós temos a oportunidade de nascer de novo, nascer pela segunda vez, nascer em espírito, nascer de uma maneira renovada, caminhando para nos tornar cada dia discípulos dele. Nicodemos compreendeu por certo isso, porque o desfecho da sua história revela isso. Naturalmente o homem nasce uma vez, mas em Jesus ele tem essa oportunidade de nascer duas. Ao homem está ordenado a morrer uma vez, só que Jesus, para alegrar o nosso coração e dizer daquilo que está reservado para nós, João capítulo 11, versículo 25, e disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Em Jesus, sabe o que é? Em Jesus, a morte não é uma morte, a morte é uma espécie de um portal que nos transporta para uma vida eterna que não tem fim. Então em Jesus, na verdade, o que ele está dizendo é que a morte não é a morte é uma passagem para a vida. Jesus ajudou Marta a crer que o fato lá ocorrido com Lázaro era algo que ia além de simplesmente uma ressurreição física. A família de Lázaro pensou que Jesus tinha poder apenas para repreender enfermidades. Ele disse, olha, não, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Moody disse um negócio interessante, o crente também está sujeito a morrer, mas pelo poder de Cristo viverá, e mais, terá vida eterna obtida mediante a fé em Cristo. Matthew Henry disse que o fato de Jesus ser a ressurreição e a vida é um consolo indescritível para nós, a ressurreição é o retorno à vida, Cristo é o autor desse retorno à vida. Em Jesus, a morte física não representa o fim,
Em Jesus, a morte física, como eu disse, é um portal. Para fechar aqui, em Jesus, o homem foi julgado na cruz. Todos nós que estamos aqui, é isso que aconteceu conosco. Entenda uma coisa, o pecado exige uma punição. Olha o que diz Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Antes de eu citar isso aqui, deixa eu lhe dizer uma coisa. Inevitavelmente a justiça de Deus exigia e exige uma punição ao pecado. O pecado não fica impune diante dos olhos de Deus. É por isso que lá na antiga aliança você vê os animais sendo mortos, sacrificados no lugar do pecador. Só que o grande problema é que aqueles sacrifícios eram imperfeitos. A cada ano, ou de tempos em tempos, e eu não vou entrar aqui nesse detalhe, animais tinham que morrer de novo por causa do pecador. Para que o pecador não morresse, a justiça de Deus exige uma punição ao pecado, e isso é inegável. Então entendam uma coisa, olha o que Paulo disse, agora a referência que eu citei, Colossenses 2, 13 a 14, vocês estavam mortos por causa dos vossos pecados e da incircuncisão da vossa natureza humana, então Deus lhes deu vida em Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados, Ele cancelou o registro de acusação. Tem uma tradução mais conhecida que diz que Ele pegou a sentença de acusação que havia contra nós, cravou-a na cruz do Calvário, removendo então a nossa culpa. Para nós que gostamos de comprar parcelado, parcela em tudo quanto é jeito, havia um tratado de dívida, havia uma dívida contra nós. Quando Jesus morreu na cruz, Ele assumiu a nossa dívida. E sabe qual que é o detalhe aqui daquilo que eu quero pregar aqui? É que em Jesus, todos nós que estamos aqui, fomos julgados lá na cruz do Calvário. Portanto, juízo final para nós salvos, não. Juízo final para nós, a nossa condenação já foi colocada sobre os ombros de Jesus. Isaías capítulo 53 diz que Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. E inevitavelmente o homem tem que prestar contas diante de Deus daquilo que ele faz, mas no nosso caso, nós prestamos sobre os ombros de Jesus, lá na cruz do Calvário, que pela sua morte, Ele nos absolveu de toda injustiça, de toda prática de impiedade, de toda transgressão e de tudo aquilo que nós havíamos feito. Oh, aleluia, Ele é poderoso, e é por isso que nós estamos aqui, para celebrar o Seu nome, para celebrar o Seu nome, para adorar o Seu nome. Ele disse lá na cruz, está consumado. Isso não foi uma expressão de alguém afadigado e desesperado, mas uma expressão consciente de alguém que sabia do que estava fazendo, de alguém que tinha cumprido o seu propósito e sabia que naquele exato momento as coisas estavam totalmente fluindo no controle, na direção daquilo que era o seu propósito, por causa daquilo que Ele fez há cerca de 2000 anos atrás. Eu e você estamos aqui nesta noite. Você pode estar de pé comigo, por favor? Mateus 6, 27. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, possa acrescentar ao menos uma hora na sua vida? Quem é que pode fazer isso? Entenda uma coisa, Deus é quem dirige não apenas a nossa vida, mas toda a história. É Ele quem coordena com maestria eterna cada acontecimento à nossa volta, seja no mundo físico ou no mundo espiritual. Nada foge o controle e o olhar atento de Deus. Nessa noite eu convido você a render-se diante do Senhor, a render-se diante dEle, em tudo aquilo que Ele quer e tem para você. Firmemos nesta aliança, uma aliança inquebrável, uma aliança que não muda, uma aliança que foi comprada por um preço muito alto, e que nos deu a oportunidade de nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos deu a oportunidade de nascer de novo. Nos deu a oportunidade, por mais triste que seja o momento
da morte das pessoas, mas nos deu a segurança de que aqueles que estão em Cristo estão seguros. Aleluia. Ele nos deu a oportunidade de sermos feitos justos. Você pode fechar os seus olhos.